Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da semana. Quinta-feira chegou de novo, 8 horas da noite. E hoje nós vamos falar sobre o planejamento patrimonial da família e da empresa também. Vamos lá, eu já vou iniciar e aí as pessoas que vão entrando vão pegando depois, né? Vamos lá. O que seria o planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial é aquele que protege os seus bens. E como que pode ser feito isso? Na minha concepção, deve ser feito desde o início da sua vida, tá? Porque quando você tem os seus filhos, ali eles já precisam ser treinados para conseguirem suceder o patrimônio da família e não apenas herdar. Porque herdar é totalmente diferente de suceder. O herdeiro é aquele que vai herdar porque está na lei que ele herda. Agora, o sucessor é aquele que deve estar preparado para levar o legado da família adiante. E tudo isso precisa ter um preparo. Por isso que eu falo que o planejamento sucessório e patrimonial, ele deve ser progressivo, é durante a vida. Não adianta você achar que uma holding vai salvar o seu patrimônio. Não adianta você achar que uma doação vai salvar o seu patrimônio. Não vai salvar. Tudo isso é uma construção, é uma história que precisa ser construída para que haja ali na frente uma proteção e um império seguro que vem de uma base até chegar nos frutos. Sendo assim, o meu nome é Valquíria Cristina, eu sou advogada, para quem não conhece, também sou graduada em gestão do agronegócio, sou pós-graduada em direito imobiliário e tributário e uma eterna estudante de vários assuntos. Nessa live de hoje, a gente está falando sobre a proteção patrimonial e a importância dela e a importância de ser feita durante a vida da pessoa. Não adianta pensar que ali na frente um sistema vai salvar todo o seu patrimônio se você não fez as etapas anteriores. Então, na minha concepção, o treinamento de herdeiro para se tornar sucessores é o ponto 1 da estratégia de proteção patrimonial, tá? Como que você vai treinar esse herdeiro? Você deve contar a sua história para ele, o como foi difícil você chegar até aqui, o como que a sua empresa sofreu para chegar até aqui, contar toda a trajetória do seu avô, do seu pai, como que foi para construir o império que vocês têm hoje. Tudo isso deve ser conversado com os seus filhos durante a vida. Eles não devem pensar que tudo nasceu pronto, que tudo já nasceu e eles já estavam assim, bem de vida, que vocês sempre foram bem de vida. O interessante é eles saberem como que foi construída essa história. Só assim que um filho dá valor ao que ele vai herdar ou suceder. Ensinar os ofícios do trabalho e dar a liberdade para ele trabalhar fora da empresa, caso seja necessário. Na minha opinião, trabalhar fora da empresa, da família, é muito importante antes de vir para a empresa familiar. Por quê? Quando o herdeiro vai trabalhar na empresa da família, ele é super protegido. Ninguém ali tem coragem de falar o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado, o que ele precisa melhorar. Todo mundo coloca ele numa redoma e ali ele pensa que ele está fazendo tudo certo sem ao menos tentar melhorar. E isso é um grande erro do sistema em geral. Não é um erro do herdeiro, porque quem que não gosta de ser bem tratado? Não é? Todo mundo gosta de ser bem tratado. Mas é um erro sim que vai trazer má administração num futuro por conta desse herdeiro que não teve a experiência de trabalhar em outros lugares, em outras empresas, antes de vir para trabalhar na empresa da família. Então, vários livros,
várias doutrinas, vários segmentos que eu tô lendo e vários filmes também que assisti, inclusive o filme Herdeiros, mostra que isso é um ponto a se considerar, que os pais devem dar a liberdade do filho trabalhar em outros lugares antes de adentrar na administração da empresa. Também deve ser discutido com esse herdeiro e com esse herdeiro que se tornará um sucessor sobre os propósitos da empresa. O que a empresa tem de valor? Hoje em dia, principalmente essa nova geração, ela tem muito isso em mente. O que essa empresa está agregando para a minha comunidade? O que essa empresa traz de benefício, não só financeiro, o que ela traz de valor para o mundo, né? Então, isso tudo é pesado para que um filho seu possa escolher se ele quer ou não quer isso para a vida dele. Porque ele tem esse direito de escolher se ele vai querer dar seguimento e participar desse planejamento sucessório da empresa para passar para ele, e se ele não tiver interesse, né? Então tem que dar a ele a oportunidade de escolher, de opção. E para isso é necessário mostrar os valores da empresa, o que a empresa já gerou de bens, quantas vidas ela sustenta, porque cada trabalhador que está ali é uma vida sustentada pela empresa. E não só uma, porque muitas das vezes aquela pessoa que trabalha na empresa sustenta a família toda. Por isso que eu sempre, mudando um pouquinho de assunto do planejamento patrimonial, mas eu sempre fui contra essa divisão de proletariado e dos patrões e funcionários, porque na verdade tudo ali se retroalimenta. Um precisa do outro. O patrão precisa do funcionário, assim como o funcionário precisa do patrão. E isso deve ser demonstrado, esse valor deve ser demonstrado para o herdeiro e para o sucessor dessa empresa. Além disso, hoje, os jovens, essa nova geração, eles dão muito valor ao ESG. O que é isso? É a empresa que é sustentável, aquela empresa que faz todo um planejamento de sustentabilidade, de preservação da natureza, né? Que não é aquela empresa que joga detritos no rio, que polui, que destrói, né? Porque a natureza é de todos. Então, todos os jovens de hoje têm essa mentalidade, e que é uma mentalidade, na minha opinião, maravilhosa, que deveria ter sido desde o início, mas não foi. E hoje nós temos esse desenvolver da mentalidade jovem, que nas empresas de hoje, se as empresas não têm um plano ESG, ela é até boicotada pelo mercado. E aí, passar também para esse adolescente, para esse jovem, né, que vai ser o sucessor da empresa, esses valores tão importantes que a empresa hoje tem, que no passado com certeza não era assim, porque isso não era valorizado, mas hoje é e tem muito valor. Então, passar tudo isso para os herdeiros, para que eles se demonstrem interessados em suceder a empresa da família. Além disso, além do plano ESG, a governança familiar. O que é uma governança familiar? É você ter um plano de governo, digamos assim. Faz de conta que você é um governador da sua empresa. A governança é exatamente isso. É você governar de forma ordenada a sua empresa familiar. E para isso, também temos planos. Tudo na vida, para se crescer e evoluir, é necessário planos. E é por isso que eu digo que o planejamento patrimonial, ele não é simplesmente você constituir uma holding. E isso é um planejamento, no meu entender, completamente furado. Só constituir uma holding não vai preservar o patrimônio da família. O que ela fez antes? Além disso, da governança familiar, nós vamos para outro plano, que é quando o seu filho vai namorar e resolve juntar com a moça, que hoje é muito comum. Na minha época, os namoros não eram assim, assim como não foi o meu também. Na minha época, namorado vinha em casa
ficava à noite ali, até no máximo 10 horas da noite. Eu tô olhando para duas câmeras porque aqui eu estou no Instagram e aqui eu estou no YouTube. A partir da semana que vem isso vai mudar, eu não vou mais fazer live no Instagram, vou fazer só no YouTube e depois eu vou editar essa live e jogar no YouTube, no Instagram, pequenos trechos, porque o Instagram ele entende melhor os conteúdos mais curtos, enquanto no YouTube entende melhor e entrega melhor os conteúdos mais longos. Então, para eu não ficar com os olhares assim, que eu tô ficando em todas as lives, eu vou, a partir de agora, fazer só live a partir da semana que vem, só no YouTube, e depois eu entrego para o Instagram de forma fracionada, tá? Então, voltando, outro ponto super importante de planejamento patrimonial são os contratos de namoro. Por quê? Porque na nossa época, não sei quantos anos você tem, mas na nossa época o namoro era diferente. Ninguém ia morar com o namorado. Isso era muito mal visto, muito mal visto. E hoje é bonito fazer isso. Não estou falando que discordo nem que concordo. Só estou dizendo que mudaram os valores. E agora, morar com a namorada é um procedimento que é praticamente exigido pela sociedade, fazer um test drive antes de se casar. E aí, mora-se diversos perigos patrimoniais, porque as pessoas pensam que você pode levar uma namorada para morar com você e que ali você conviver 2, 3 anos não configurará uma união estável. Tudo vai depender do que foi essa união, esse namoro. Se houver uma vontade de constituir família, tá? Vai sim ser configurado uma união estável. Tem um cachorrinho, chama de filhinho, meu filho, ou até mesmo faz um filho, né, durante essa relação. Ponto para união estável. Cada coisa que vai agregando com a intuição ou o instinto de constituir família vai agregando pontos para que um futuro um ou o outro possa entrar na justiça e pedir, sim, uma pensão alimentícia ou até o direito ao imóvel, por exemplo, que compraram juntos, ou até, por exemplo, se, que nem eu vi, eu até fiz uma live a respeito disso hoje, que aconteceu de verdade isso e está acontecendo com frequência. O namorado levou a namorada para morar com ele, eles tiveram um filhinho, não regularizaram absolutamente nada, e aí brigaram. Brigaram, só que, segundo o moço, ele não encostou a mão na moça, tanto que ela não quis fazer corpo de delito, não quis fazer o exame de corpo de delito. E aí, ele está agora sem poder entrar na própria casa dele, porque ele precisa ter distância dessa moça, distância, ele não pode chegar perto dela, e ela está morando no apartamento dele, tá? E ele ficou no olho da rua. Então, veja só, as pessoas pensam que isso não acontece em novela. Não, não é. Na vida real acontece todo dia. Todo dia. Então, se precaver, tá? Principalmente as famílias de poder aquisitivo abastado, que é o que eu estou falando nessa live, que tem empresa, que tem patrimônios significativos. Foi morar junto, contrato de namoro. Vai dividir, nesse contrato vai estar especificado que o que é dele, o que é dela. E esse contrato deve ser renovado anualmente. Anualmente. Não pode simplesmente esquecer do contrato de namoro. Não é fazer uma vez o contrato de namoro e pensar que você vai viver com a pessoa 3, 4 anos porque assinou o contrato de namoro uma vez só, tá resolvido. Não tá. Além disso, você também tem que ter, durante esse período de namoro, as atitudes de uma pessoa que não quer constituir família. Porque também se não configura. Então, isso também é uma proteção patrimonial. Depois nós vamos subir um pouquinho mais. Nós começamos lá embaixo, no nascimento do filho. O nascimento do filho foi o treinamento dele, depois ele começou a namorar, agora ele quer casar. Ele quer casar, qual que é o próximo passo de proteção patrimonial? É o pacto
antinupcial e o regime de bens. O regime de bens que você escolhe é uma proteção patrimonial. Dependendo do que você tem de solteiro, às vezes é o primeiro casamento da pessoa, mas ela já tem muitos bens de solteiro. Porque geralmente se casa, na minha opinião, né, que deve ser feito isso, se casar, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, aquele casal que não tem absolutamente nada, que eles vão começar do zero juntos. Então não haverá mesmo comunicabilidade. Agora, aquele casal que vai se casar, mas que eles já possuem um passado patrimonial ou até de filhos, sem dúvida nenhuma, esse casal deve optar por fazer um pacto antinupcial, tá? E, principalmente, essas famílias, como eu conversei com vocês, que possuem bens consideráveis. Quanto mais bens você tem, mais você precisa se preocupar com o seu patrimônio. Então, subimos do namoro para o pacto antinupcial e casamento. Beleza, passou uma outra etapa de proteção patrimonial. Aí nós vamos para a próxima etapa. Esse casal se casou, ambos estão trabalhando, progredindo na vida, graças a Deus, e começaram a comprar bens imóveis. Só que se esse casal não comprar bens imóveis, realizando uma análise de risco, que é uma proteção patrimonial chamada-se due diligence, essa pessoa poderá se afundar. Porque hoje em dia, o que mais nós temos são pessoas endividadas. E as pessoas endividadas que vendem patrimônio, esse patrimônio pode responder pela dívida da pessoa endividada. E você, que é um terceiro, sofrerá a evicção. O que é a evicção? Você vai perder o seu bem para o terceiro, que é o credor. Tá? Olha só o perigo que nós estamos vivendo. Então, é planejamento patrimonial o tempo inteiro. Tudo que você vai fazer, você lembra. Planejamento patrimonial. Todas as fases da sua vida, para que você não perca dinheiro. Ou às vezes você compra um apartamento na planta e não está sabendo que essa empreendedora, essa construtora, está em processo de falência já. E ela está vendendo apartamentos na planta. Você acha mesmo que esse apartamento vai sair? E você não fez uma due diligence, você não fez uma análise de risco. Também. Então, esse é uma outra etapa de um planejamento patrimonial. Olha só como que é importante essa construção. Não adianta só você construir um sistema holding lá no final da sua vida e achar que vai ser tudo abençoado. Ninguém ali foi preparado para nada. Nenhum sucessor, nenhum herdeiro. Tá? Próxima fase, seguro de vida. Dependendo do patrimônio da família, um seguro de vida é muito bom. Não é para todo mundo. Precisa-se estudar o quanto de patrimônio essa família tem, o quanto de reserva de capital essa família tem, para dar conta de um inventário caro. Que às vezes a pessoa não tem dinheiro para bancar um inventário. Está tudo investido. Tudo em imóveis que não tem nada de liquidez, zero de liquidez para imóvel. Para você vender um imóvel hoje rápido, você tem que vender pela metade do valor. E olha lá, metade do valor. Um imóvel hoje, para você vender pelo preço real, uns 2 anos. Tá? E aí, quando você precisa do dinheiro com rapidez, você precisa se submeter ao que o sistema te oferece. Então, o seguro de vida é outro ponto muito importante. Outro ponto que a gente pode também considerar como na árvore da Raízes e Riquezas, como um planejamento patrimonial. Eu enxergo pessoas investidoras, pessoas prósperas. As pessoas que investem são prósperas, porque elas sabem poupar. Não adianta você ganhar bem se você gasta tudo. Tem que sobrar dinheiro para guardar. Ninguém evolui sem guardar dinheiro.
E não é guardar embaixo do colchão. Guardar, que eu quero dizer, é investir. Então, investimentos, outro ponto que você precisa treinar o seu herdeiro e o seu sucessor. E por que eu faço essa divisão entre herdeiro e sucessor? Porque são coisas diferentes. Eu expliquei ali no início, mas não sei se todos estavam aqui, vou explicar de novo. O herdeiro é aquele que, por lei, já está escrito lá na árvore genealógica. Ele vai herdar aquele bem. Ele vai herdar, independentemente de qualquer coisa. O sucessor não. O sucessor é aquele que ele é preparado para suceder o legado da família. E é esse que eu foco. É esse que eu particularmente foco. Aquele que quer suceder o patrimônio da família, a empresa da família, a fazenda da família. Aquele que sabe, que entende as dores do pai, do avô, do que eles passaram para construir tudo e chegar aonde chegou. E por isso que é importante, uma vez eu vi uma colega minha que falou que uma empresa fez um papel de parede no escritório da empresa com um gráfico, praticamente uma linha do tempo, do que a família passou para chegar até onde chegou. Né? É legal isso. Aqui no Caetano, Supermercados Caetano, da cidade de Valinhos, onde eu moro, eu me lembro que eles tinham também, não tem mais, porque infelizmente esse herdeiro que entrou não conseguiu levar o Supermercados Caetano. Não foi preparado. Mas, voltando, tinha também várias fotos de como que era aquele lote que hoje é o Supermercado Caetano, como que o pai conseguiu fazer com que o mercado chegasse no ponto que chegou. Eram lindas as fotos que eram dispostas na parede. Isso é legal, não só para as pessoas de fora que estão vendo, né? Poxa, que legal, olha, eles não eram nada, olha onde eles chegaram. Mas para o filho, para o herdeiro saber o sufoco que foi para chegar ali. Porque ninguém dá valor em coisas que estão prontas e sem qualquer explicação. Então, outro ponto que, na minha opinião, também deve ser estudado, mas os jovens de hoje já estão muito inteirados, são as criptomoedas. As criptomoedas, inclusive eu assino a Brasil Paralelo, não sei se vocês conhecem a Brasil Paralelo, recomendo muito, adoro as histórias da Brasil Paralelo, que eles fazem vários levantamentos da história do Brasil, do passado. Nossa, é lindo as produções deles. E eles estão com um especial agora só sobre criptomoedas, porque segundo vários economistas que eu sigo, as criptomoedas vão sim entrar e ser a moeda da vez, tá? Muita gente não acredita nisso, não acredita nas moedas digitais. Mas se nós formos pensar, que diferença que está fazendo do que nós estamos vivendo hoje, que já é tudo digital? Faz muito tempo que eu não pego um dinheiro na mão, né? A criptomoeda, a única coisa que a gente vai ter que entender como que ela funciona. E ela não é também interligada ao Banco Central, que é isso que está fazendo muitos países não quererem que a criptomoeda entre, né, no sistema. Pelo fato dela não estar interligada com os governos. Mas também é um ponto legal para se estudar, para treinar o herdeiro sucessor. Porque, na minha concepção, sim, será uma moeda do futuro. Gestão de dívidas. Gestão de dívidas também é uma questão de proteção patrimonial. Do que adianta você construir um império, construir uma holding, se você está com dívidas impagáveis? É impossível dar certo. Não existe holding que se sustente com uma fraude à execução. É importantíssimo fazer gestão de dívidas com profissionais qualificados. E aí, com certeza, não é o seu filho que tem que aprender a fazer gestão de dívida, mas sim a pessoa competente e qualificada para esse fim. Porém, faz parte, sim, da proteção patrimonial, a gestão de dívidas. Quantas pessoas estão perdendo seus bens em leilões diariamente por falta de pagamento e por falta de pagar os tributos?
dívidas tributárias. Então, tudo isso é um sistema de construção de proteção patrimonial. E, por fim, mas não menos importante, o planejamento sucessório da família. O planejamento sucessório, eu sou apaixonada por ele, trabalho com ele diariamente e faço diversos vídeos no meu canal sobre planejamento sucessório. Falo sobre testamento, falo sobre holding, falo sobre doação em vida, falo sobre testamento, doação em vida, usufruto, as cláusulas restritivas. Tenho diversos vídeos no meu canal falando sobre isso. E é importante vocês saberem. Porque o planejamento sucessório, ele é a base, né? Ele, na verdade, não é a base é a preparação dos herdeiros. Ele está no topo. O planejamento sucessório, no meu entendimento, está no topo, tá? A base é você treinar os herdeiros, fazer a gestão das dívidas, fazer a proteção patrimonial de todos os pactos, pacto antinupcial, fazer acordo de sócios, fazer o conselho de família, fazer uma governança familiar, que é tudo isso que nós falamos agora há pouco. Tudo isso faz parte ali da base da pirâmide. Mas no topo da pirâmide nós precisamos que o planejamento sucessório esteja ali, tá? Principalmente não só por proteção patrimonial, mas por governança. Porque não adianta nada você simplesmente doar as cotas se ninguém ali sabe o que vai fazer depois que o patrono morrer. E quem é o patrono, para quem não sabe? O patrono é aquele que construiu tudo. Tá? É aquele que fez a empresa, que construiu a empresa. Então, depois que o patrono morre, tudo tem que estar organizado. Então, tudo é antes. Por isso que chama-se planejamento. Planejamento é aquilo que você vem construindo. Quando o patrono morre, tudo já tem que estar pronto. A preparação dos herdeiros e todas essas etapas que eu citei para vocês. Então, hoje a live foi sobre meios de proteção patrimonial. E os meios, vocês viram como eles são enormes, complexos, abrangentes? Existem até ramificações destes que eu falei para vocês. E eu estou construindo uma empresa, né? Já falei isso algumas vezes, que chama-se Raízes e Riquezas. Nessa empresa, eu estou oferecendo cursos para que as pessoas possam elas próprias fazerem o seu planejamento patrimonial durante a vida. Obviamente que você não vai fazer uma holding, tá? Até falei na aula de holding, que foi quinta-feira passada. Isso é impossível e uma loucura quem quer construir uma holding sozinha mesmo, porque depende de vários profissionais qualificados para a construção de uma holding patrimonial ou até mesmo imobiliária. Mas este curso que eu estou oferecendo a vocês, o público comum, não advogados, é um curso que vai fazer essa base para você chegar até o topo. Porque você precisa dessa base. Você precisa treinar um herdeiro para se tornar um sucessor. Depois, você precisa ter os pactos antinupciais, contratos de namoro, contrato de não filiação, contrato de união estável. Você consegue redigir isso através do meu curso. E o curso já está prontinho, todo gravado na plataforma da Hotmart, tá? Terminei ele prontinho essa semana e já postei lá e tá assim, ficou nota 1000. Quem quiser fazer o curso, ele está disponível. Eu vou deixar o link, até deixei separado aqui. Eu vou deixar o link da compra do curso nos comentários do YouTube. Tá? Deixa eu copiar aqui. Vou deixar aqui nos comentários do YouTube, no link. Para quem tiver interesse em comprar esse curso, que está muito bom mesmo.
quem tiver interesse em proteger o patrimônio, vai conseguir com bravura, porque aqui está explicado e está também fundamentado na legislação vigente. Então, não é só um curso por um curso, é um curso que você vai proteger os seus bens e vai colher os frutos durante a vida. Ensino até nesse curso como que você conversa com a sua parceira sobre dinheiro. Porque muitas pessoas têm esse tabu de conversar sobre dinheiro com o parceiro e com a parceira, tá? O brasileiro tem muito isso. A gente, quando lê livros de outros países, você vê que os outros países não têm isso, mas aqui a gente tem, né? As pessoas não gostam de falar sobre dinheiro com o outro. Pensa que, sei lá, tá achando que eu vou aplicar um golpe? Sei lá, não sei o que passa na cabeça, tá? Mas eu ensino ali também como que você vai ter essa conversa com o seu companheiro ou companheira. Então, eu deixei o link aqui na descrição dessa live. Quem quiser assistir a minha live, ela está aqui no YouTube, tá? A partir da semana que vem, minhas lives todas serão no YouTube, porque para mim, eu acho muito ruim eu ficar olhando para cá e para cá, parece que eu não tô dando atenção para ninguém. Então, eu quero focar nessa câmera do YouTube e depois eu vou fracionar este vídeo em pedacinhos e ir postando aqui no Instagram, que o Instagram gosta mais, né? As pessoas que curtem o Instagram gostam mais de vídeos curtos. Então, eu vou deixar o longo para o YouTube e o curto para vocês aí no Instagram, com as informações que podem ajudar. E aí, eu vou compartilhar a tela para quem está no YouTube. Deixa eu compartilhar a tela. Essa daqui é a tela do meu slide, que eu ia apresentar para vocês, mas não apresentei. E aqui abaixo tem o link do curso, tá? Eu coloquei um QR Code. O curso Antes do Sim, tá? O Antes do Sim, ele trabalha com um método base que nós vamos estudar. A base, a aliança, a segurança e a estratégia para você conseguir proteger os seus patrimônios. Tá bom? Então, está aqui disponível. Quem está no YouTube está conseguindo ver o QR Code. Quem está no Instagram não consegue ver o QR Code, tá? E é isso, pessoal. Vou deixar aqui disponível e também na descrição, quem tiver interesse em assistir o curso está na Hotmart, está muito bom e está com um preço muito acessível, um preço que você gasta comendo uma pizza final de semana. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos, espero que essa aula tenha agregado para você, porque aqui teve muito conteúdo de valor, muitas informações valiosas que as pessoas às vezes não entendem. Eles pensam que é simplesmente fazer uma doação para o filho e o planejamento está resolvido, tá? Ou quem tem patrimônio mais abastado faz uma holding que está tudo resolvido. Não tá, tá? Não tá. Se não foi feita aquela base anterior, não adianta nada você doar seus bens para os seus filhos, se eles não vão saber levar a empresa adiante, não vão saber levar os bens adiante, não vão saber fazer bons negócios, vão comprar imóveis todo ferrado de gente endividada ou até sem documentação, né? Então, tudo isso é importante para uma construção de um patrimônio sólido. Eu agradeço todos que estiveram na minha live, todos que participaram, todos que mandaram um oi aqui. Queria agradecer o Laércio, a Zenaide, o Leonardo, a Lidiane, o Baguito, o Fabinho, o Jamil, o Daniel, o Opus 6 Design. E aqui no YouTube, o concurseiro da NASA. Opa, esse é bom, hein? Concurseiro da NASA é bom demais. Bom, muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês do YouTube.